Olá, eu sou o Lucas Miguel, coordenador da Libra Contabilidade, e hoje eu vou falar com você sobre alguns relatórios essenciais na vida do empresário. Balancete, DRE, fluxo de caixa são relatórios que você sempre ouve falar e talvez você nem se questione o que eles são, para que eles servem. Situação! Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Não quero desculpas, quero resultados! Navegação! Tudo bem, me deixa pensar. E cala a boca dele! Os bancos geralmente pedem fornecedores para análise de crédito. É muito comum que eles peçam essas informações. Essas informações elas são extremamente relevantes, porque elas indicam a saúde da sua empresa. Bem, em outras aulas eu já falei sobre isso, né? Os documentos contábeis, eles são o laudo técnico ou a nota médica, a nota clínica da sua empresa. Se diz se ela está boa, se ela está ruim. E isso aí é o que nós construímos para você, empresário, tomar suas decisões. Vamos começar pelo fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um documento financeiro, é um controle financeiro. Ele controla o quanto entrou, o quanto saiu e o quanto sobrou. Muita gente simplesmente olha, faz análise de um dia e olha lá na conta bancária, olha no caixa da empresa e fala assim, sobrou muito dinheiro. E aí no outro dia não entrou nada de dinheiro, muito pelo contrário, tive prejuízo. O fluxo de caixa ele ajuda a controlar as suas ações e te controlar também. Quer ver como funciona? Ele funciona da seguinte forma. Você teve uma receita X, no dia você recebeu dos seus clientes, mas pagou fornecedor, no final sobrou um valorzinho. Beleza, sobrou aí R$1.000. No outro mês, ou melhor, no outro dia, você não fez nenhuma venda. Você só pagou fornecedores. E agora você está negativo R$1.000. No controle de fluxo de caixa, a gente tem um saldo zero. Por quê? Um resultado de um dia menos o outro, ele vai ficar zero. Eu tive 1.000 positivo, no outro eu tive 1.000 negativo. A estrutura do fluxo de caixa, ela permite que a gente tenha uma visão mais ampla do nosso negócio. Se está sendo rentável, se não, quais as obrigações que eu tenho futuras, quanto que eu tenho que vender para poder ficar no ponto de equilíbrio. Isso tudo se dá através do fluxo de caixa. A gente consegue ter uma visibilidade maior. Com uma visibilidade maior, eu tenho a seguinte convicção, de que ter dinheiro no caixa não significa que eu tenho lucro. E para saber se eu tenho lucro, eu vou para o segundo relatório. No segundo relatório que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar sobre o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. O DRE, a estrutura dele é bem simples e bem básica, tá? Ele pega a sua receita menos os custos igual ao seu lucro bruto. O lucro bruto ele é considerado menos as despesas. Ou seja, toda a movimentação que você faz para gerar receita, ela está integrada ao demonstrativo de resultado. As compras que você faz para construir um produto, para fabricar um produto ou para prestar um serviço. Sem aquilo eu não consigo prestar o serviço, não consigo ter as condições mínimas para que eu gere minha receita. Então, é a sua despesa, faz parte do seu custo. Isso é uma outra aula que a gente vai falar sobre custo, sobre despesa, sobre o DRE mais a fundo. Aqui é só mesmo para você saber que existe e saber o que é o DRE. E no final das contas, receita menos despesas, menos o custo, é igual ao seu lucro ou prejuízo. Aqui realmente você vai saber se a sua empresa ela faturou ou não. O fluxo de caixa ele é mais voltado a um controle diário. E aqui no DRE a gente tem o controle do exercício. A gente pega o montante e sabe se efetivamente o lucro que apontou no meu fluxo de caixa ele é real ou não. Um geralmente complementa o outro. Só se você não tem nenhum controle, se você não elenca as atividades, os serviços que você contrata, os produtos que você compra da forma correta,
é possível que você tenha um furo muito grande e talvez precise de uma análise mais detalhada dos relatórios. Agora, não menos importante, eu vou falar do relatório de número 3, o balancete. Para que serve o balancete? Imagine que ele é o retrato de agora. Vocês estão me vendo aqui no vídeo. Se eu tirasse uma foto, o balancete ele é essa foto. Ele vai fazer eu olhar e admirar aquele momento ou saber o status da minha empresa naquele determinado período. Como assim? Bem, o ativo a gente divide ele entre, ou melhor, o balancete a gente divide ele entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Que são os meus ativos? Os bens mais direitos. Os bens que eu tenho, o carro, o terreno, móveis, utensílios que eu tenho na minha empresa. Os direitos, eu tenho o direito de receber pelo serviço que eu fiz. O passivo, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho que pagar aos meus fornecedores. E o patrimônio líquido são aquilo que eu investi na empresa, o capital social, o lucro que eu tive, que foi distribuído para a empresa, depois da apuração do DRE. A estrutura, ela é uma foto desse momento. Bem básico e bem simples. A gente pode conversar, se você quiser mandar a sua dúvida para nós, a gente pode conversar mais a fundo sobre o balancete. Mas a verdade é que ele é a documentação sobre a tua empresa. É como se a tua empresa estivesse em um relatório para você. Ali você consegue ver o quanto vale, o quanto você tem, o quanto você pode ter e alcançar. Com uma contabilidade consultiva, você consegue tomar muitas decisões importantes para o seu negócio através da leitura desses documentos. E qualquer empresário que sabe sobre o DRE, que sabe sobre o fluxo de caixa, entende o balancete da sua empresa, ele está muito à frente dos outros. Por quê? Ele tem mais informações, ele tem mais clareza para tomar decisões, para acertar aquilo que ele planejou para a empresa dele. Então, nós falamos aqui do fluxo de caixa, do DRE e do balancete. Só para ficar fixado aí para você, o fluxo de caixa, ele olha o dinheiro, a movimentação financeira. O DRE, ele leva em consideração o lucro efetivo da empresa. Ele olha as receitas menos as despesas e vê se está valendo a pena ou não a sua operação. E o balancete, ele analisa como um todo a estrutura. Todos esses documentos, eles um complementam o outro e no final das contas, ele gera uma possibilidade de tomada de decisão incrível para a empresa. Se você tiver ações a tomar, tiver decisões importantes, ele com certeza te direciona. A aula de hoje é no intuito realmente de te conscientizar e apresentar esses documentos para que você possa tomar decisões mais claras, objetivas, voltadas ao seu negócio. Se você ficou com dúvida, você se interessou por saber um pouco mais sobre a sua empresa, procure um contador e, claro, estamos aqui, a Libre está aqui para te acompanhar. Entre em contato com a gente, deixe o seu comentário, que a gente te ajuda a desmistificar a vida financeira da sua empresa e te ajudar na tomada de decisões. Conte com a gente, seja leve, seja livre, seja livre.